Vamos falar de programação funcional? Hoje eu quero mostrar um conceito que é bastante simples, mas com um nome bem chatinho de falar. Vamos conversar sobre Higher Order Functions. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E como eu sei que já tem bastante gente em recesso nessa época de fim de ano, eu quero trazer um vídeo bem curtinho hoje com um assunto que é bastante tranquilo, que a parte mais difícil do tema é o nome. Então hoje a gente vai falar sobre Higher Order Functions, ou funções de ordem superior, se você tentar traduzir, mas eu nunca vejo esse termo traduzido, então vamos tentar falar Higher Order Functions, ou HOF, que é a sigla para esse termo. Então, como eu disse, a parte mais difícil sobre esse assunto é pronunciar o nome, porque o conceito em si é relativamente simples. Inclusive, em alguns outros vídeos aqui no canal, a gente já aplicou esse conceito na playlist de programação funcional. Inclusive, vou deixar aqui o card da playlist de programação funcional, que vale a pena. Mas então chega de falação e vamos direto ao ponto. Uma Higher Order Function é simplesmente uma função que ou recebe outra função por argumento, ou retorna uma outra função. Ou seja, uma higher order function é uma função que age sobre outras funções. É uma função que manipula outras funções de alguma forma. Então vamos pensar em alguns exemplos bem simples de higher order functions. Se você manipula, por exemplo, coleções na sua linguagem, então você tem aquelas funções map, filter, reduce. Essas funções esperam outras funções, esses métodos esperam umas funções por parâmetro. Então vamos ver um exemplo aqui bem rapidinho em PHP. Se eu tiver um array de valores, esses valores podem ser inteiros, como aqui o Copilot me sugeriu. Então eu posso ter os valores números pares, utilizando o array filter. Então o que a gente pode fazer aqui? Eu vou passar para o array filter o nosso array, os nossos valores, e uma função. Então repara que eu estou criando aqui uma função que verifica se esse valor é par ou não. Então retorna verdadeiro se for par e falso se for ímpar. Então se eu fizer um var dump desses números pares e tentar executar esse código, deixa eu rodar aqui, o que acontece? Eu vou ter como resultado somente o 2 e o 4, ou seja, somente os meus números pares. Então, beleza, é bastante simples. Inclusive, como a gente está falando de PHP, isso pode ser simplificado utilizando as short closures, as funções mais curtas. Então, dessa forma, a gente consegue passar uma função por parâmetro. Então, só de ter te explicado o nome tão difícil para um conceito tão simples, eu acho que já vale o like, né? Mas continua comigo que existe um outro cenário, um outro tipo de higher order function, como eu comentei, que é uma função que retorna outra, uma função que devolve outra função. Então, por exemplo, vou criar aqui uma função chamada Higher Order Function e repara que uma sugestão do GitHub Copilot é que ela receba por parâmetro uma callback e execute. Então isso daqui seria no PHP do tipo callable, é algo que eu posso executar. Mas eu posso também retornar um callable, posso retornar uma função. Então aqui eu poderia fazer um return function que faz alguma coisa. Por exemplo, simplesmente vai retornar o número 10, só isso, então nada demais. Então, para eu utilizar essa Higher Order Function, deixa eu até remover esse parâmetro aqui que a gente não está utilizando, eu simplesmente chamo essa função e o retorno dela é uma outra função, que eu posso inclusive chamar diretamente. Então aqui, se eu executo esse pedacinho de código, ele vai retornar para mim o número 10, mas claro, eu não exibi nada, então deixa eu fazer um var dump e tentar exibir agora sim, eu tenho o número 10. Então, obviamente, ao invés de chamar diretamente, eu poderia armazenar isso daqui em uma outra variável, uma função que pode ser chamada. Então, repara que a minha função retornou uma outra função. Então, aqui nessa variável, eu tenho uma função. E essa função pode ser executada, essa variável pode ser executada como uma função qualquer. Então, de novo, se eu executo aqui, eu tenho como 10 o meu retorno. Agora, um detalhezinho interessante. O PHP, ele possui o conceito de funções anônimas, como a gente tem aqui, tem o conceito de short closures. Então aqui eu tenho uma short closure, aqui eu tenho uma função anônima completa, vamos dizer assim, com a sintaxe mais verbosa. Mas, por baixo dos panos, uma função anônima não é uma simples função. Tanto é que o PHP tem esse tipo callable, que significa um bocado de coisa. Então não quero entrar em muitos detalhes sobre o que são callables no PHP, como isso tudo funciona, mas eu quero explicar rapidinho. Um callable é qualquer coisa que pode ser executado.
Isso pode ser uma função comum, e aí eu posso passar, por exemplo, se eu quiser passar a função strlen por parâmetro para outra função, eu posso utilizar essa sintaxe aqui. Então isso pega um callable, uma função. Ou eu poderia, inclusive, passar por parâmetro uma string, e aí por baixo dos panos o PHP sabe chamar isso. Eu poderia passar um array, onde o primeiro elemento é um objeto e o segundo elemento é o nome de um método. E isso também pode ser um callable. Então repara que callable é um tipo que permite que eu acesse algo que pode ser executado. E normalmente quando a gente trabalha com callables, principalmente com higher order functions, que esperam funções por parâmetro ou que retornam funções, a gente trabalha com funções anônimas. Então eu quero te mostrar um detalhezinho bem interessante. Se eu fizer um var dump de uma função anônima qualquer aqui, mesmo que ela não faça nada, se eu exibo o resultado, né, se eu exibo o tipo dessa função anônima, esse valor na verdade, eu vejo que ela é uma closure, é um objeto do tipo closure. Então o PHP tem lá por baixo dos panos uma classe chamada closure, e essa classe é o que o PHP cria quando a gente faz uma função anônima. Ele por baixo dos panos instancia um objeto do tipo closure, e esse objeto tem um método mágico, né, uma função mágica chamada --invoke. Esse método mágico basicamente é um método que é chamado se você tenta utilizar um objeto como se fosse uma função, que é o que a gente está fazendo aqui. Esse função que pode ser chamado é, na verdade, um objeto do tipo closure. E como eu estou utilizando esse objeto como se fosse uma função, chamando esse objeto, então aquela função _invoke é chamada por baixo dos panos. Outras linguagens podem ter abordagens diferentes para você utilizar callables, para você utilizar funções anônimas, para você ter higher order functions. Em Java, por exemplo, você tem interfaces funcionais, que são interfaces que possuem um único método. Então, quando você passa uma função lambda por parâmetro, por exemplo, o que por baixo dos panos o Java está fazendo é também instanciar um objeto, só que um objeto de um tipo específico que determinada interface expõe. Então, dessa forma, uma interface funcional é uma interface que tem um único método. Então, quando eu crio uma função lambda, eu estou criando um objeto daquele tipo com aquele método implementado. Já em JavaScript, todo objeto é na verdade uma função, porque ele tem o conceito de prototypes. Então a gente cria objetos a partir de funções e não o contrário, a gente não cria funções a partir de objetos. Então repara que cada linguagem vai trazer essa funcionalidade de higher order functions de forma diferente. Mas beleza, Vinícius, em que outros cenários pode ser útil? Você já me falou aqui sobre as funções como arrayFilter, map, reduce, então funções que esperam parâmetro. Mas quando eu ia querer funções que esperam outras funções como parâmetro, né? Mas quando eu ia querer retornar uma função? Então eu vou deixar dois vídeos aqui nos cards. O primeiro é sobre Partial Application, ou aplicação parcial de funções, que é basicamente você travar um dos parâmetros ou alguns dos parâmetros em uma função e ter uma outra função como retorno. Então no vídeo eu explico essa técnica com mais detalhes. Outro caso é Memoization, que também vou deixar um card aqui, onde você consegue aplicar cache de computação pesada em uma função ao retornar uma outra função, já com a computação possivelmente calculada ou então pronta para ser executada. Então a gente pode utilizar higher order functions em diversos cenários. Currying é uma outra aplicação para higher order functions. Você transformar uma função que espera vários parâmetros em uma função que recebe um único parâmetro, retornando outras funções. Dessa forma fica mais fácil de fazer composição de funções, mas aí eu já estou entrando em muitos detalhes de outros conceitos de programação funcional. Então aqui no final desse vídeo eu vou deixar um cardzinho, né, uma tela com a playlist de programação funcional para você conhecer algum desses conceitos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse.